Olá, meninas! Meu nome é Nicole, como vocês sabem, e Isabela e Adriane. Eu vou preparar essa videoaula para vocês, porque é muito mais fácil eu preparar a videoaula do que eu me deslocar ou a gente tentar conciliar um horário. Então, gente, eu tô rindo tanto da armadilha que eu montei. Gente, vocês não fazem ideia. Para esse celular estar aí, olha, tem uma faca, tem uma régua, tem uns livros aqui. Tá muito engraçado isso. Mas enfim, antes de vocês voltarem, né? Quem sabe, um pouquinho antes de começar a série de vocês, ou qualquer coisa mais legal do que estudar latim, tô zoando. Latim é legal de estudar, tá? Eu acho divertido. É quase uma matemática. Dediquem aí uns 15 minutos, não sei quanto vai durar essa videoaula, mas rapidinho só para vocês mesmo pegar a primeira declinação, ok? Então, para começar, a gente vai começar com uma análise sintática. Eu não sei até onde é o conhecimento de vocês, eu não sei até onde realmente vocês sabem. Então, eu vou fazer isso junto com vocês. Algumas coisas, como verbo transitivo direto, verbo intransitivo, transitivo indireto, eu não sei se vocês sabem, mas eu creio que sim. Pelo menos a Isabela, porque a Isabela estava na segunda aula de latim, então eu vi que ela conseguiu fazer alguns exercícios. Mas qualquer coisa, tá? Eu vou explicando, se não ficar muito claro, vocês podem estar pesquisando mesmo para conhecimento de vocês, ok? Vamos começar então com uma simples análise sintática, tá? As águas regam a terra. Vocês podem ver que aqui nós temos o nominativo, análise sintática em latim. Bom, aqui nós temos as águas, né? Depois temos o verbo e a terra. Ok. O sujeito, nós temos a água, certo? Sujeito. Só para lembrar que ele tá no plural. E o verbo é regar. Então, quem rega, rega alguma coisa. Se é alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Lembra que esse alguma coisa não vem seguido de preposição, tá? Lembre-se, nós temos os verbos transitivo direto, verbo transitivo indireto, ok? Esse daqui, o complemento dele não precisa de preposição. E esse daqui precisa de preposição, verbo transitivo indireto, ok? Então, as águas regam o quê, né? A clássica pergunta. Pergunta pro verbo. Então, tá. Regam a terra. O que não precisa de artigo, então, nós temos um complemento que é o objeto direto, ok? Vamos agora fazer um pouquinho mais rápido, porque eu acho que vocês conhecem bastante. Outra, letra B. A lua, né? Nós temos um sujeito, só para lembrar que ele está no singular, ok? Mostra, o verbo mostrar. Quem mostra, mostra algo a alguém, ok? Então, o que mostra? O caminho. Então, objeto direto. A quem? Aos marinheiros. Objeto indireto, ok? Então, esse é um verbo transitivo direto e indireto, ok? É um verbo bitransitivo que a gente chama. Bitransitivo. Acho que por enquanto tá tranquilo, né? Sujeito na letra B é a lua, verbo transitivo, direto e indireto. Por quê? Porque quem mostra, mostra algo a alguém. E agora vamos para a letra C, tá? A filha, sujeito, sim. O sujeito da rainha. Esse qualificador aqui, na análise sintática, nós chamamos de adjunto adnominal, ok? Que fica junto do nome. O nome, no caso, seria a filha. Chama. Quem chama, chama alguém, né? Ninguém me chama algo, né? Então, chama alguém. Quem? As pombas. Então, chama é verbo, chamar, né? Verbo transitivo direto. E as pombas é complemento, objeto direto. Ok? Bom, terminamos essa parte, análise sintática. Agora vamos
tá? Segunda, conhecendo os casos e a tabela, tá? Eu tinha colocado no plural, mas é só uma. Os casos que nós temos, aqui, no caso, os casos que nós temos é o nominativo, o genitivo, o nominativo ele corresponde ao quê, né? Nominativo corresponde ao predicativo do sujeito e ao sujeito. O genitivo corresponde ao adjunto adnominal, igual esse lá em cima que nós vimos. Restritivo, né, que restringe. Não é qualquer filha, é a filha da rainha. Vocativo é o chamamento, né? É como se fosse Deus, por favor, me ajuda. Esse Deus, esse chamamento é o vocativo. E geralmente ele vem ele vem seguido de uma vírgula, tá? Em latim se usa vírgula, tá? Só não tem mesmo os artigos e acentuação. Mas a vírgula se usa. Nós temos o acusativo, né? O acusativo, ele corresponde ao objeto direto e o adjunto adverbial, ok? Mas geralmente o adjunto adverbial, quem segue mesmo ele é um adjunto adverbial, tá? Mas o outro adjunto adverbial é ablativo. E o dativo corresponde ao objeto indireto, ok? Então, vamos pensar. Nominativo, sujeito. Genitivo é quem? O adjenitivo é aquele que qualifica, né? Que restringe. É o adjunto adnominal. E o vocativo é o chamamento, como eu disse para vocês, que geralmente ele vem depois de uma vírgula, né? Ele vem antes da vírgula, na verdade. Ele vem antes da vírgula, que tipo, você fala, Deus, vírgula, por favor, me ajuda. E o dativo, nós temos o objeto indireto, tá? E o ablativo, adjunto adverbial, ok? Bom, espero que vocês já tenham memorizado isso. Sim, mas não tem problema que a gente pode voltar, conforme os exercícios. Terceiro exercício é do português para o latim. Vamos começar com uma análise. A análise sintática quanto morfológica. Só que essa morfológica, ela corresponde ao latim. Eu falo para vocês se acostumarem a fazer essa análise, por mais que ela seja mental, que vocês mostrem como vocês estão fazendo para chegar nessa tradução. Porque a professora Mônica, em especial, né, ela cobra essa análise e vale pontos, tá? Vamos lá. As fábulas dos poetas deleitam as moças. Começando com uma análise sintática, ok? Aqui nós temos as fábulas. Nós temos sujeito, ok? No plural. Dos poetas, tá? Nós temos o adjunto adnominal, ok? As fábulas dos poetas, não é qualquer fábula. Lembre-se que restringe. E deleitam é o verbo. O verbo, eu sempre indico vocês a colocar mais informações sobre ele. O que acontece? O verbo, ele é no presente do indicativo, ok? Presente do indicativo. Que mais? O verbo, ele está na terceira pessoa do plural, ok? Porque as fábulas do poeta que deleitam. Então, deleitam é a terceira pessoa do plural. As moças, nós temos o... Quem deleita, sim, pode deleitar alguém, mas também pode deleitar algo, creio eu. Então, aqui nós temos o objeto direto. Lembre-se que aqui não tem uma preposição, tá? Então, isso dá mais clareza para vocês que se trata de um objeto direto e não indireto, ok? Terminou essa daqui, ó, é a análise sintática, tá? Análise sintática. Embaixo, vocês podem fazer a análise morfológica, tá? Lembrando da tabelinha, sujeito, ok? Sujeito nominativo. Sujeito corresponde ao nominativo e tá no plural, ok? Adjunta de nominal, sempre genitivo, ok? Genitivo. E plural, lembre-se disso. O verbo tá na voz ativa, você só pode complementar aqui que tá na voz ativa, né?
praticando a ação e não sofrendo. E nós temos o objeto direto, que corresponde ao caso... Isso mesmo, acusativo. Acusativo e também está no plural. E aí, é só fazer a troca. Eu vou pegar a tabela aqui. Deixa eu ver se ela vai ficar visível pra gente. Nominativo. Ah, não. Antes disso, eu vou apresentar para vocês o vocabulário. O vocabulário de latim para português, ou melhor, do português para o latim, eu fiz um aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se aqui tem fábula. Fábula, fabulai. Por que que... Ó, quero que vocês olhem. Por que que o vocabulário, ele inteiro, ele está com esse AE? Água, aqua, ai. Caminho, via, ai. Ai, ai. Ficou engraçado isso, mas enfim, voltando. Esse ai, ele só indica que é o genitivo é o genitivo singular, tá? Ele é o genitivo singular da primeira declinação. Isso serve para todas as outras declinações. Quando vocês estiverem diante de uma frase que vocês têm certeza que tem mais de 3 declinações, ou tem 2 mesmo, vocês vão reconhecer de qual tabela pertence através do genitivo singular, ok? Então, todos da primeira declinação são genitivo singular, é o I. Como eu mostrei que eu grifei nesse rosa, genitivo I. E quando vocês pegam a palavra, vocês só tiram um A dela, tiram o A, porque a primeira já é nominativo. Nominativo, depois terminação em genitivo. Tira o A e coloca a desinência. Então, vamos lá. Fábula, fabulai. Então, fábula no plural vai ser como? Nominativo. Ó, plural é ai, ok? Nominativo no plural, ai. Então, vamos tirar, voltando. Então, fica fabulai dos poetas. Poeta é genitivo, mas vamos ver como se escreve poeta em latim. Poeta, aqui ó, poeta. Poeta é poeta, né? E no genitivo plural. O que acontece aqui? Eu grifei para vocês que essa tabela de primeira declinação, ela tem umas coisas para chamar atenção. Como, por exemplo, o acusativo sempre vai terminar em an e o genitivo plural sempre em arum. Então, toda vez que vocês olharem para esse exercício, vocês já vão procurando essas palavras, que elas já ficam chave, tá? Essas terminações, elas são chaves, an e arum, ok? Então, vamos lá. Opa, genitivo plural é arum. Então, poetarum. Poetarum. Ok? Deleitar. Vamos olhar a tabela de novo de verbos. Ou de verbos não, é a mesma tabela, tá? O que acontece? Olha um fio de cabelo aí. Isso aqui dá pra fazer um vídeo dentro do seu quarto. Enfim. Deleitar. Deletar. É deleitar? Isso, é. Delecto. Are. Os verbos no infinitivo, eles terminam com are, ok? Vocês só teriam, no caso aqui, né? O verbo seria delectare. Vocês têm que sempre tirar o re e aí incluir a terminação do verbo. Ela sempre fica com essa vogal temática aqui, que é o a, tá? Sempre fica. Vocês só vão incluir a terminação, que se encontra nessa outra tabela aqui do lado. Ó, verbos de voz ativa. Essas são as terminações, ok? Então, delectar é delecte. Nós temos a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é NT. Deixa eu colocar lá, né? Nós temos a vogal temática, então, delectante. Por que eu tô apresentando essa tabela para vocês e não a outra que é mais completa? Porque a professora Mônica, geralmente ela cobra desse jeito, tá? Ela dá esse macete na prova. Ela não... Porque assim você não fica tão apegado às tabelas, sabe? Ok? E aí nós temos acusativo plural. As moças, né? Como que é moças? Puelha.
Puelha. De pronúncia, gente, eu não sei, tá? Então, vou ler em português mesmo. Puela. Eu coloquei o A, mas a gente vai ver na tabela como que é a terminação. É acusativo plural. Então, acusativo plural é as. Tá vendo? Olha que singular também, ó. Não existe outra terminação em as, ó. Isso daqui também já dá pra mim contornar. Esqueci de contornar ela. Ok? Então, é acusativo plural. As. Puelhas. Primeiro exercício feito. Se não morremos, continuamos. A sombra dá alegria aos agricultores, ok? A sombra, lembrem-se, análise sintática primeiro. Então, aqui nós temos a sombra, sujeito, lembrando que estamos singular. O verbo dar, tá? O verbo dar, ele é bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto, porque quem dá algo a alguém, ok? Lembre-se que, ó, aqui, ó, dá alegria. Aqui você não tem nenhuma preposição começando, então é verbo transitivo direto. A quem? Ó, agora nós temos a preposição a. A quem? Aos agricultores, ó. Ela até tá aqui, ok? Então, aqui nós temos um verbo no presente do indicativo, tá? Sempre colocando essas informações. Dá é terceira pessoa do singular, ok? E lembramos que tá na voz ativa. Se você esquecer de colocar que tá na voz ativa, não tem nenhum problema. Contanto você coloca que tá no presente do indicativo e tem na terceira pessoa do singular, suficiente. Então, a alegria é o quê? É objeto direto e aos agricultores, objeto indireto. Objeto indireto. A sombra. Vamos ver lá no vocabulário como que é sombra em latim. Acho que tá no verso. Peraí. Sombra é umbra, ok? É umbra. Então, nós temos umbra. Já tá no nominativo, tá, gente? Porque a primeira palavra que aparece já é no nominativo. Então, umbra, mas só para conferir. Nominativo singular é a, ok? Então, umbra, o verbo dar. O verbo, lembre-se que o verbo, ele sempre vai estar terminado em are, ok? Eu coloquei um D aqui porque eu tava meio doida nesse momento. Então, não é do, é dare, né? Seria, de certa forma, dare. Aí, você tira o re. Então, fica dá. A sombra é ela. Então, é terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, terminação T, ok? Então, dá-te. Opa. Dá-te, ok? Alegria, como que é alegria? Laetitia. Bom, é objeto direto. Objeto direto corresponde a acusativo, ok? Como é que é o acusativo? No singular ou no plural? Singular. Ok? Laetiti, Agricultores. Vamos conferir. Agricultores, agrícola. Ok? Então, é agricol. Porque não sabemos a terminação ainda. Lembre-se que o A, ele é só como se fosse a vogal temática, tá? Então, vamos ver qual vai ser a desinência que vai receber. Então, tem que parar de repetir, então. O objeto indireto corresponde a dativo. Vamos ver a terminação de dativo plural. Dativo plural, is. Perfeito. Agrícolis. Segundo feito. No primeiro, a gente fez somente com um verbo em que ele era... deixa eu ver aqui. Tá. A gente tinha o quê? A gente tinha um genitivo no A, né? Nós tínhamos um genitivo e nós tínhamos um verbo transitivo, direto. Na B, nós já tivemos um bitransitivo, ok? Então, já sabemos passar para o latim dessas duas formas. E agora tem esse daqui,
que a gente pensa assim, louvamos a atividade das criadas. Cadê o sujeito? Né? Mas é um sujeito indeterminado. Nós, ok? Pode colocar na tradução, mas não precisa colocar lá embaixo, tá? Na tradução. Vamos lá. O verbo é louvamos, então o verbo louvar. Verbo louvar. Laudo, laudare seria, né? Como tira o re, fica lauda. Lauda. Segunda parte do vídeo. Fica lauda e é nós. Então, vamos ver lá. Seria a primeira pessoa do plural, que é mus. Então, laudamos. O artigo não existe no latim, ok? Então, não fiz análise. Vamos lá. Presente do indicativo. Nós estamos na primeira pessoa do plural, ok? E o verbo está na voz ativa. A atividade, ela é o quê? Ela é uma análise sintática, tá? Ela é objeto direto, quem louva alguma coisa. E das criadas é uma informação a mais, tá? Louvamos a atividade das criadas é uma coisa restritiva, tá? É uma coisa específica. Então, nós temos aqui um adjunto adnominal, ok? Em inglês, em latim, nós temos, então, aqui, que não precisa, né, o verbo. Objeto direto é acusativo. Adjunto adnominal, genitivo, ok? Então, atividade. Como que é atividade em latim? Indústria. Então, vamos colocar indústria, tá? Lembre-se que o A é apenas a vogal temática. Indústria. Acusativo. Como que termina o acusativo singular? Acusativo singular. Indústria. E, olha só, aqui nós temos o acusativo singular e aqui nós temos o genitivo plural. Sempre prestando muita atenção nisso, tá? Porque vocês também perdem pontinhos por causa de... porque se vocês não identificarem que é plural, a desinência muda, tá? Então, vamos prestar atenção. Terceira parte, para caso eu mande para vocês picotado. Vamos lá. Das criadas. Então, criadas em latim, tá? Criadas aqui, ancilia, ou ancila, né? Ancila, ancilare. Então, vamos colocar o ancio. E qual é a terminação para genitivo plural? É só uma, né? Lembre-se que é a única. Genitivo plural, arum. Ancilarum. Perfeito, ok? Agora, terminamos, então, os exercícios de português para o latim. Agora, vamos para o mais difícil, só que não menos impossível. Do latim para o português. Também é tranquilo, tá, gente? Vamos lá. Uma coisa que eu falei para vocês era para gravar as terminações, certo? Então, uma das coisas que a gente lembra também é que o genitivo plural é sempre arum e o acusativo é am no singular e as no plural, ok? Aqui, a gente sempre tem que começar pelo verbo, quando é no latim. O verbo é ornante. Como que eu sei que é ornante? Porque a gente tem as terminações dos verbos, ok? Que tá aqui, ó. NT. Que no caso, já indica o quê? Terceira pessoa do plural. Então, nós temos aqui um verbo em terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, tá? Esse, como aquela desinência era do presente, então é presente do indicativo. Presente do indicativo. Terceira pessoa do plural. Então, o que é? Vamos conhecer esse vocabulário. O que é coronai? Coronai é coroa, ok? Regina é rainha, tá escrito aqui na segunda. E ornante, o verbo é
Como nós sabemos que ante ele é uma desinência, então até aqui é o radical dessa palavra. Então, seria esse orno, ok? Adornar, enfeitar. Então, tá. Se nós temos o enfeitar. Enfeitar na terceira pessoa do plural seriam eles enfeitam, né? Então, enfeitam. Nós temos, então, a primeira tradução. Por que eu falei para começar pelo verbo? Porque, como tá no plural, a gente só pode ter um nominativo no plural, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o as. O as é uma terminação única, né? Na tabela. Cadê a tabela da Nicole? Aqui. O as é uma terminação única e acusativo plural. Então, nós já temos o acusativo, que é Regina, que é rainha, como a gente viu, né? Então, se tá no plural, ok? Tá no plural. Enfeitam as rainhas. Então, como sabemos que as rainhas, elas são o acusativo, pela terminação. E porque sabemos que esse daqui, né, no caso, seria o único que sobrou para ser nominativo. Porque essas coroas, né, que como corona é coroa, elas estão no plural, pois nominativo plural termina em ai. Então, nós confirmamos mais uma vez que é o nominativo. Então, fica as coroas. As coroas enfeitam as rainhas, tá? Sabemos que o verbo tá no plural, ok? Certinho. E as rainhas não tinha... que faltou análise, realmente. Então, vamos fazer sintática. Nós temos aqui o sujeito, tá? O sujeito que está no plural. Nós temos aqui um acusativo. Ops, acusativo não. Objeto direto, ok? Que corresponde a acusativo. E aqui corresponde a nominativo. Tá no plural, estão no plural. Perfeito? Agora, a letra B. Laetitia nautis das. Tem uma regra no latim de que o verbo, ele sempre... ele comumente, né? Não sempre. Comumente, ele vem no final. Mas isso também não é uma regra. O latim, ele permite de que isso daqui esteja tudo invertido. Isso, mesmo assim, não altera o significado da palavra, igual no português. Então, tem uma ordem de preferência, que se eu não me engano, não é o sujeito, aí depois você vem, né, com o genitivo, e aí vem o verbo depois. E aí, por fim, o acusativo, depois o verbo. Ou acusativo ou dativo. Existe uma ordem, mas no latim não tem nenhum problema se a gente inverter essa ordem. Vamos então. O verbo é o último, das, ok? O que é o verbo das? Né? Parece com dar, verbo dar. Então, do, dare, verbo dar, proporcionar. Termina com as, certo? Termina com S. A terminação S é segunda do singular. Então, vamos lá. Segunda do singular. Então, seria tu das. Seria tu das. Como a gente vê que não tem o tu, a gente pode colocar o tu, tá? Porque primeira do singular é o tu. É segunda do singular. Segunda do singular é o tu e das, ok? É a conjugação correta do verbo para essa pessoa. Laetitia nautis, ó. Terminações clássicas. Então, o verbo dar, ele é verbo bitransitivo. Então, verbo transitivo direto e indireto. Quem dá algo a alguém. O nautis, vamos ver o que é. Esse daqui a gente já sabe que é o acusativo, né? Porque a gente sabe que ela tem a terminação única. Acusativo singular, an. Então, nautis, tá. Vamos traduzir. Nautis é... Cadê? Marinheiro. E laetitia
É Leichtstia. Isso, Leichtstia é alegria, ok? Então, marinheiro, alegria e o verbo dar. Então, tu dás. Esse daqui nós já vimos que ele se trata de um acusativo, ok? E ele corresponde ao objeto direto do verbo dar. Então, dá, sabemos que é alegria. Dá, tá no singular. Alegria. Nautis, nós sabemos que é marinheiro. Mas o que corresponde à terminação is? Corresponde a dativo. Dativo, ok? Is. Marinheiro. Então, aqui é dativo. Objeto indireto. Dá alegria a quem? Aos marinheiros. Lembre-se que aqui mostra a preposição, tá? Que é a marca do objeto indireto. Aos marinheiros. Ok? Como na prova tem mais exercícios de latim do que de português, né? No caso seria de latim para português, vamos continuar os exercícios com a letra C, ok? Primeira coisa, quando a gente faz o exercício do latim para o português, vamos olhar para o verbo. O verbo a frase é poetae, língua, graeciae, amante. Então, nós temos aqui uma terminação de verbo. Lembrando que a gente sabe que até aqui é vogal temática e a sua desinência, tá? Então, o verbo amante é o verbo amar, tá? Deixa eu pegar a tabela para vocês verem e confirmar. Aqui, ok? É só tirar o re, amare, no caso, seria, né? Tira o re e fica com a vogal temática. E fica bonitinho assim. NT é terceira pessoa do plural. Aqui, ó. Terceira pessoa do plural. Nós estamos no presente do indicativo. A maioria dos verbos que a professora está trabalhando é no presente do indicativo, tá? Na verdade, o indicativo é o único tempo que nós estudamos em latim. Ok? Ops. Muita força. Amam, né? Na terceira pessoa, então é ama. Quem ama? É isso que a gente vai ter que encontrar. Mas olhando assim, né? Aqui já estava marcado porque eu estava mostrando anteriormente. É uma terminação clássica de quê? De acusativo no singular, ok? Acusativo singular, amo. Então, aqui nós temos acusativo singular, que se corresponderia ao objeto direto desse verbo. Língua, o que é língua? Vamos conferir no glossário as nossas palavras. Poetai, parece mesmo, é poeta, tá? Poetai, poeta. Nós temos poeta, língua, é língua, o idioma, língua, e Graécia é Grécia. Então, poeta, língua, Grécia, amo. Temos que arrumar a ordem disso. Como nós sabemos que precisamos de um nominativo, né? Mas antes disso, vamos colocar aqui o língua. Amam as línguas, né? Tem que colocar o artigo, já que no latim não tem. Amam as línguas. E aqui nós temos uma palavra que ela está perdida entre o acusativo e o verbo. Nós precisamos pensar no nominativo. Os dois têm seleção para nominativo, correto? Os dois terminam com ai, porque o nominativo tem que ser no plural, de acordo com o verbo, para os dois concordarem. Ai. Como que a gente faz? Tira no palitinho? Não. O poetai é o primeiro que começa. Então, por uma ordem, né? Como eu falei que na ordem, existe uma ordem canônica até, o nominativo ele tem que vir em primeiro. Então, vamos colocar aqui os poetas são os poetas, ok? Quem amam as línguas. Só que sobra esse aqui. Se a gente olhar, quem mais termina com ai? Nós temos o nominativo plural, então não precisa mais de nominativo. Nós temos o genitivo.
ok? Genitivo singular. E geralmente é só ele mesmo quem salva. Não temos vocativo porque não tem vírgula e nem o dativo porque o verbo não pede. Então, só pode ser as línguas. Como o genitivo ele não serve por verbo, ele vai servir para quem? Ele serve para o acusativo. Então, os poetas amam as línguas da Grécia, ok? Da Grécia. Pois esse é o genitivo singular. Vamos colocar bonitinho as análises. Adjunto adnominal. Aqui nós temos sujeito no plural. Aqui nominativo plural. Ok? Letra D. E a última. Nautarum é o mesmo de nautis, tá? Ó a terminação. É a clássica. Tchan, 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 tchan. Genitivo. Já vamos até colocar, tá? Genitivo plural. Genitivo plural. Vigilância. Ok, vamos deixar. Aqui nós temos outra terminação clássica de acusativo no singular. Então, aqui já temos o acusativo no singular. Servate. Sempre o verbo por último, tá? E a terminação mostra pra gente. Se termina com AT, termina com T, é terceira pessoa do singular, ok? Terceira pessoa do singular. Vamos ver o que... Ops, deixa eu colocar a informação. Terceira pessoa do singular. Presente no indicativo, né? E também possessivo. Vamos ver aqui. Servate. Lembre-se, tira o ate, sobra serve. Serve no glossário. Preservar, conservar. Eu vou colocar conservar, ok? Então, na terceira pessoa, seria ele conserva. Conserva. Ficou o verbo. Se nós já temos... O que conserva, né? Nós já temos o acusativo de singular. Pátria. Pátria é pátria, ok? Conserva a pátria. A pátria. Só que a gente não... Esse daqui só pode ser o nominativo, tá? Porque a gente precisa de um nominativo. Então, termina com A. Tem tudo para ser um nominativo singular. Ok? Vigilância é vigilância. Então, a vigilância. Ok? Conserva a pátria. Falta esse genitivo. Como o genitivo ele só pode ser, né? Ele só pode restringir quem estiver mais perto dele. Então, seria a vigilância. Seria não. É a vigilância mesmo, tá? A vigilância. Nauti é marinheiro. Então, tá no plural. Nautarum. Genitivo plural. Seria a vigilância dos marinheiros. Vou escrever meio andando aqui para caber. Então, terminando a análise, vigilância é nominativo singular, tá? E aqui você corresponde a um sujeito no singular. Acusativo é objeto direto. E o nautarum seria o adjunto adnominal. Como ficou a frase? A vigilância dos marinheiros conserva a pátria. Lembra que o verbo, ó, está concordando com o sujeito, ambos no singular. E, gente, por enquanto é isso, tá? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula, tá? Que daí, no caso, vai ser ao vivo e a cores, não vai ter tantos cortes. E outra coisa que eu queria dizer para vocês. Primeiro, que quando vocês forem consultar o glossário, a professora vai colocar na prova, ou ela vai sempre no quadro quando a gente faz os exercícios. E outra coisa que eu gostaria de levar em conta é que a gramática de vocês, ela tem resposta no final, tá? Então, quando vocês estiverem
Procurem fazer os exercícios assim, mas eu acho que os exercícios feitos em sala são suficientes para fazer a prova. Ok? Tenham bons estudos. E obrigada!